Olá, bem-vindos a mais uma conversa aprofundada aqui no nosso espaço. Hoje, o papo é sobre um tema, assim, super importante para a saúde feminina, né? Com certeza. Vamos investigar os fatores de risco para o câncer de mama e também as orientações de rastreamento. A gente se baseou num material informativo bem completo sobre isso. Nossa ideia aqui é, sabe, destrinchar esse material, pegar os pontos-chave, entender como é que o risco muda com a idade, o que realmente pesa mais. E, claro, o que as diretrizes médicas dizem sobre quando começar os exames. Exato, e tem muita informação relevante aí. E para começar já com impacto, tem um dado que o material traz que, nossa, chama atenção. A estimativa é que 1 em cada 8 mulheres vai ter câncer de mama na vida. E esse risco, ele não para quieto, ele aumenta bastante com o passar dos anos. Bom, vamos desembrulhar isso aí. Essa estatística de 1 em 8 é forte, né? Dá uma dimensão real do problema. Com certeza, é um número que acende um alerta, né? Mostra por que é tão importante falar disso. E o ponto central é entender que esse risco não é igual para todo mundo, nem em toda fase da vida. O material que a gente analisou, ele detalha bem essa progressão. Por exemplo, uma mulher com uns 20 e poucos anos, o risco é relativamente baixo, sabe? Coisa de uma chance em 1.700, mais ou menos. Ah, bem baixo mesmo. Mas isso muda rápido, imagino. Muda, e como muda? A escalada é significativa. Chega nos 30 anos, a chance já vai para 1 em 229. Nossa! Aos 40, olha o salto, 1 em 69. Aos 50 anos, fica 1 em 42. E continua subindo. Aos 60, já é 1 em 29. O interessante é que, segundo esses dados, ali depois dos 70 parece que dá uma estabilizada, fica em torno de 1 em 27. Entendi. Mas o resultado final dessa soma toda, né, ao longo da vida, é aquele número, 1 em 8. Impressionante. A idade por si só já é um fator de risco enorme. E isso leva direto para a questão do rastreamento, né? Se o risco aumenta tanto, qual é a hora certa de começar a procurar ativamente? O material fala que tem recomendações diferentes. Isso pode confundir um pouco, certo? Confunde sim, e é um ponto crucial. Tem várias entidades importantes, né? O Colégio Americano de Obstetras e Ginecologistas, o ACOG, a Sociedade Americana de Câncer, o NCI, a Força Tarefa de Serviços Preventivos dos Estados Unidos. Cada uma tem sua diretriz. O material que a gente está usando, ele dá um destaque para a diretriz do ACOG. E o que ela diz? Recomenda iniciar a mamografia anualmente a partir dos 40 anos. Essa é uma referência muito comum, inclusive cobrada em provas de residência lá nos Estados Unidos, por exemplo. Mas então, por que a gente ouve tanto falar em começar só aos 50? Qual é a lógica por trás dessa diferença? Essa é a grande questão, né? O centro do debate. Diretrizes como da USP-STF, elas costumam indicar o início aos 50, talvez a cada 2 anos. A diferença está no balanço, pesar os benefícios da detecção precoce contra os possíveis malefícios do rastreamento. Malefícios. Como assim? Tipo, resultados falsos positivos, que geram uma ansiedade danada, levam a biópsias que talvez não precisassem, sabe? E tem o sobrediagnóstico, que é detectar um câncer tão inicial, tão lento, que talvez nunca fosse dar problema para a mulher na vida dela. Entendi. O ACOG, ao recomendar aos 40, foca mais no benefício de achar cedo, numa fase em que o câncer já começa a aparecer mais. Outras entidades pesam mais esses potenciais problemas do rastreamento mais cedo. É uma balança delicada. O material que a gente viu se alinha com essa recomendação dos 40. Entendi. É complexo mesmo. Não é preto no branco. E além da mamografia, como fica o exame clínico, aquele que o médico faz no consultório? E o famoso autoexame, que a gente tanto ouvia falar? Então, o exame clínico das mamas, feito pelo profissional de saúde, a maioria das diretrizes ainda recomenda assim, como parte do check-up regular da mulher. Agora, o autoexame mensal, aquele que a mulher fazia em casa, seguindo um passo a passo, esse hoje é mais controverso. Ah, é? Por quê? Porque os estudos maiores, sabe, eles não conseguiram provar que só fazer isso reduz a mortalidade por câncer de mama. E tem essa preocupação que eu falei de acabar levando a muito exame, muita biópsia por coisa benigna que não era nada. Então, aquela história de se tocar todo mês caiu. Não exatamente caiu, mas o foco mudou.
Saiu daquela coisa metódica, mensal, para um conceito mais amplo, a consciência da própria mama. Em inglês, Breast Self-Awareness. Consciência da própria mama. Como assim? A ideia não é mais seguir um ritual fixo, mas sim que a mulher conheça o normal das suas mamas, como elas são, a aparência, a textura no dia a dia, como ela sente ao toque normal. Com esse conhecimento, fica muito mais fácil perceber qualquer mudança, tipo um nódulo novo, um espessamento diferente, um mamilo que retrai, uma secreção que sai do nada, principalmente se for sangue ou transparente. Ou alteração na pele, sabe? Vermelhidão, endurecimento, aquele aspecto de casca de laranja. Entendi. A orientação é, notou algo diferente do seu normal? Procura o médico logo, não espera. Nossa, entender essas coisas, 40 ou 50 anos, os porquês, a mudança do autoexame para essa consciência é complexo, né? Precisa estar bem informado, ter acesso a fonte boa. Sem dúvida. E para quem é da área da saúde, então, fundamental. Estudante se preparando para a residência, por exemplo, precisa dominar esses detalhes, as bases das recomendações, os fatores de risco. É um conhecimento básico para a clínica e para as provas. É verdade. E se a pessoa estudante quer se preparar de verdade, uma dica é entrar agora em medicobe.com.br. Sabe, baixa o app e aproveita o maior banco de questões do Brasil, tem prova anterior de tudo que é instituição, questão comentada, resumo prático, aula completa, flashcard pronto para revisar onde quiser. Nossa, ter tudo organizadinho assim facilita demais a vida para entender essas complexidades todas. Com certeza. Ferramentas assim, bem direcionadas, ajudam muito a fixar o conhecimento. Não só para passar na prova, né? Mas para entender de verdade essas diretrizes e saber aplicar isso na prática depois. Voltando aqui para os fatores de risco, além da idade que a gente já viu que pesa muito, o material entra bastante na parte genética, fala dos genes BRCA1 e BRCA2. Aqui a coisa fica bem específica, né? Quem deveria pensar em fazer uma avaliação de risco genético? Olha, o material é bem direto nisso. A avaliação de risco genético, que normalmente envolve um aconselhamento genético e, se for o caso, o teste mesmo de sangue ou saliva, é muito recomendada para mulheres que têm uma história, seja pessoal ou familiar, que sugira uma chance alta, tipo 20 a 25% ou mais, de ter uma mutação hereditária ligada ao câncer de mama e ovário. Certo. Os mais famosos são esses, BRCA1 e BRCA2, mas tem outros também. E o que são exatamente esses genes BRCA? Só para a gente entender melhor. De forma simples, o BRCA1 e o BRCA2 são genes que a gente chama de supressores de tumor. Todo mundo tem. Eles ajudam a consertar danos no nosso DNA, sabe? E impedem que a célula cresça descontrolada. Ah, tá. Quando alguém herda uma mutação, uma falha que impede o gene de funcionar direito, o risco de ter certos cânceres, principalmente mama e ovário, aumenta demais ao longo da vida. Muito mesmo. Nossa. E mesmo para quem tem um risco um pouco menor, o teste pode ser útil. Pode sim. O material menciona que mesmo para mulheres com uma chance estimada ali entre 5 e 10% de ter essa predisposição, conversar sobre a avaliação genética com um profissional pode ajudar a tomar decisões mais informadas sobre prevenção, sobre rastreamento. Entendi. E tem um grupo específico que o material destaca por ter uma prevalência maior dessas mutações. Mulheres com descendência judaica Ashkenazi. Nelas, a frequência de ter uma mutação BRCA1 ou BRCA2 é bem mais alta, tipo 1 em 40. Bem mais que na população geral. Esse é muito importante saber. E para quem já tem a mutação confirmada, ou tem outros fatores que colocam num risco muito, muito alto, o rastreamento é diferente do normal. Sim, é bem diferente. É mais intensivo. Nesses casos, só a mamografia anual não basta. As diretrizes recomendam adicionar a ressonância magnética das mamas, geralmente anual também. Mamografia e ressonância, então. Exato. Esse rastreamento combinado é indicado, segundo o material, para quem? Para mulheres com mutação BRCA1 ou 2 confirmada, para mulheres que têm um risco de câncer de mama ao longo da vida calculado em 20% ou mais. Esse cálculo usa os modelos específicos, com histórico familiar bem detalhado. Também para mulheres que têm parente de primeiro grau,
mãe, irmã, filha, com mutação BRCA conhecida, mas elas mesmas ainda não fizeram o teste. E para mulheres que fizeram radioterapia no tórax entre 10 e 30 anos de idade, como às vezes acontece no tratamento de linfoma. Certo. E por fim, para mulheres com algumas síndromes genéticas bem raras, que aumentam muito o risco, tipo Lifraumene ou Cowden, ou que têm parentes de primeiro grau com essas síndromes. Faz todo sentido intensificar nesses casos de risco altíssimo. Agora, saindo um pouco da genética, que outros fatores do nosso histórico, do nosso estilo de vida, podem aumentar o risco, mesmo que não seja tão drástico como uma mutação BRCA? O material organiza isso de algum jeito? Organiza sim por níveis de risco relativo, sabe? Comparando com a população geral. A gente pode agrupar para ficar mais fácil. No grupo de risco mais alto, além da idade avançada, mais de 65, e das mutações BRCA, que a gente já falou, o material coloca: ter um histórico familiar bem forte, tipo 2 ou mais parentes de primeiro grau com câncer de mama diagnosticadas jovens, antes dos 40, já ter tido câncer de mama antes, ter mamas densas na mamografia. Mamas densas? O que isso significa? Significa que tem mais tecido glandular e menos gordura na mama. Isso, por si só, já dificulta um pouco ver tumores na mamografia e também é um fator de risco independente. E, por fim, nesse grupo de risco alto, ter tido uma biópsia antes com o resultado de hiperplasia atípica, que é um crescimento anormal das células já considerado pré-câncer. Entendi. E num nível um pouco abaixo, mas ainda importante. Aí, no grupo de risco elevado, entram coisas como ter um parente de primeiro grau com câncer de mama, sem aqueles outros agravantes, tipo diagnóstico muito cedo ou vários casos, e aquele histórico de radioterapia de alta dose no tórax que a gente mencionou. Certo. E aqueles fatores talvez mais comuns que a gente ouve falar, ligados à vida reprodutiva, hormônios, estilo de vida, onde eles se encaixam? Esses entram na categoria de risco moderado. Ainda é um risco aumentado em comparação com a população geral, mas não tão alto quanto os outros. E aqui, um tema central é a exposição ao estrogênio ao longo da vida. Fatores que aumentam essa exposição geralmente aumentam o risco. Ah, interessante. Quais são eles? O material cita vários. História reprodutiva. Ter a primeira menstruação menarca muito cedo, antes dos 12 anos. Entrar na menopausa mais tarde, depois dos 55. Ter a primeira gravidez a termo só depois dos 30 anos ou nunca ter tido filhos. E não ter amamentado. Tudo isso, de certa forma, aumenta o tempo que o tecido da mama fica exposto aos ciclos hormonais, sem aquela pausa protetora da gravidez e da amamentação, sabe? Hormônios de fora. Usar contraceptivos orais combinados recentemente e principalmente usar terapia de reposição hormonal combinada, estrogênio plus progestina, por tempo prolongado e recentemente depois da menopausa. Metabolismo e estilo de vida, a obesidade, principalmente depois da menopausa. E por que a obesidade aumenta o risco? O material explica direitinho. O tecido adiposo, a gordura, tem umas enzimas que transformam outros hormônios em estrogênio. É a tal da aromatização periférica. Então, mulheres obesas na pós-menopausa acabam tendo níveis mais altos de estrogênio circulando. E esse estrogênio pode alimentar tumores que são sensíveis a ele, os ER positivos. Essa ligação da obesidade com o estrogênio é bem clara. O material também falava algo de densidade óssea alta na pós-menopausa ser fator de risco. Isso parece estranho, né? Não seria o contrário? Parece mesmo contraintuitivo, né? Mas a lógica que eles apresentam é interessante. Pensa comigo. A gente sabe que a queda forte de estrogênio na menopausa contribui para perder osso, para osteoporose. Certo. Então, se uma mulher na pós-menopausa tem uma densidade óssea inesperadamente alta, isso pode ser um sinal indireto de que ela ainda tem níveis de estrogênio produzidos pelo próprio corpo um pouco mais altos que a média para a idade dela. E como a gente viu, mais estrogênio pode aumentar o risco de câncer de mama ER positivo. É uma correlação que os estudos viram. Nossa, que conexão indireta, mas faz sentido. Fascinante.
O material aponta mais algum fator relevante? Sim, menciona outros pontos ligados a risco aumentado, tipo ter tido câncer de endométrio ou ovário antes, podem ter riscos genéticos ou hormonais em comum, consumir muito álcool regularmente, ser alta, estatura elevada, talvez por fatores ligados ao crescimento na puberdade, pertencer a um nível socioeconômico mais alto, talvez por ter filhos mais tarde ou menos filhos, não sei, e, como a gente já falou, a descendência judaica Ashkenazi. Realmente. Uma rede bem complexa de fatores. Para tentar deixar isso mais palpável, o material que a gente analisou traz algum exemplo prático, um caso real? Traz sim, e é o caso da própria pessoa que apresentou o material originalmente. Ela se descreve, na época, como uma mulher de 36 anos, teve a primeira menstruação aos 10, que é cedo, teve o primeiro filho aos 24 anos e amamentou por mais de um ano. Um detalhe importante. Ela não tinha histórico familiar conhecido de câncer de mama, mas a mãe dela era adotada, então tinha essa lacuna de informação, sabe? Aham. E ela não tinha histórico pessoal de doença benigna da mama que fosse importante. E como é que se avalia o risco num caso assim? Com informação faltando, uma mistura de fatores? Então, existem ferramentas para isso, umas calculadoras de risco. O modelo de Gale é um dos mais conhecidos, mas tem outros. São programas, questionários online que tentam estimar o risco individual. Eles pegam vários desses fatores que a gente falou: idade atual, idade da primeira menstruação, idade do primeiro parto, número de parentes de primeiro grau com câncer de mama, se já fez biópsia e o resultado se teve atipia ou não, raça e etnia. Alguns modelos mais novos tentam incluir outras coisas. Aí a calculadora dá uma estimativa do risco da pessoa ter câncer de mama nos próximos 5 anos e ao longo da vida toda. E para essa mulher de 36 anos do exemplo, qual foi o resultado? E mais importante, qual foi a recomendação de rastreamento para ela? Bom, com base nos fatores dela, o cálculo indicou um risco de 9,8% de ter câncer de mama ao longo da vida e 0,4% nos próximos 5 anos. Com esse perfil, que não colocava ela na categoria de alto risco naquele momento, a recomendação dada no material foi bem clara, seguindo aquela diretriz do ACOG que a gente destacou, começar o rastreamento com mamografia aos 40 anos. Então dali a 4 anos, a partir da idade dela, no caso. Exatamente. Mesmo tendo alguns fatores de risco, tipo a menarca precoce, outros fatores como ter tido filho jovem e ter amamentado provavelmente ajudaram a equilibrar, sabe? E o risco calculado não justificava começar antes ou fazer algo mais intensivo naquele momento. Entendi, faz sentido. E sobre o fim do rastreamento? Tem uma idade para parar de fazer mamografia? O material fala disso? Fala sim. E não tem uma idade de corte, assim, fixa e universal para parar. A recomendação geral é que para mulheres com 75 anos ou mais, a decisão de continuar ou não a mamografia tem que ser individualizada. Individualizada como? Tem que ser uma conversa franca entre a paciente e o médico, levar em conta a saúde geral dela, se tem outras doenças crônicas importantes, qual a expectativa de vida estimada. E, fundamentalmente, o que a própria mulher prefere, quais são os valores dela. Se ela está bem de saúde, tem uma boa expectativa de vida, continuar pode fazer sentido. Mas se ela já tem muitas condições graves que limitam a expectativa de vida, talvez os benefícios do rastreamento não superem mais os riscos, os desconfortos, os custos. É caso a caso mesmo. Ok, então para a gente amarrar nossa conversa de hoje baseada nesse material. O risco de câncer de mama é real, é significativo 1 em 8 na vida e aumenta muito com a idade. A diretriz do ACOG, que foi destacada aqui, recomenda começar a mamografia anual aos 40, mas a gente viu que tem outras visões. Fatores genéticos como as mutações BRCA aumentam demais o risco e pedem um rastreamento especial com ressonância junto. Isso. E muitos outros fatores da história hormonal, reprodutiva, estilo de vida como obesidade, álcool, até a densidade da mama vão modulando o risco de cada uma, que dá até para estimar com calculadoras. E a tal consciência da própria mama é mais chave hoje do que o autoexame metódico. Então, qual a grande mensagem que fica disso tudo? Olha, acho que a mensagem principal é a importância de conhecer e agir com informação.
sabe? Conhecer os próprios fatores de risco, os que a gente herda, os da família, os do nosso estilo de vida. Entender que as diretrizes podem variar e, por isso, conversar abertamente com o médico para definir a melhor estratégia para você individualmente. Certo. E, claro, praticar essa autoconsciência corporal, ficar atenta a qualquer mudança nas mamas. No fundo, é se empoderar com informação para poder participar das decisões sobre a sua saúde. Isso por si só já levanta uma questão importante, né? Sobre como cada pessoa lida com essa enxurrada de informação. Exatamente. E isso me deixa pensando aqui, para a gente fechar com uma reflexão. Considerando essa rede toda de fatores, né? Desde a genética que a gente não escolhe, até as escolhas do dia a dia. Como será que a percepção que cada pessoa tem do próprio risco, seja essa percepção baseada em medo, em otimismo, em informação correta ou até errada, como será que isso influencia as decisões que ela realmente toma? Sobre seguir ou não uma recomendação de exame, sobre mudar um hábito, mesmo quando ela ouve as diretrizes médicas gerais. Fica aí a provocação para a gente pensar.